enxergando, entendeu? Você acredita. Leve. Não, mas porque quem faz as conexões sou eu, não é a IA. Bom, boa noite então a todas e todos. A Noca e a Patô não puderam estar aqui nesse início, pediram para eu fazer então a abertura. Em nome do Melhor aos 50, eu queria então agradecer mais essa parceria. Há muito tempo que surgiu a ideia, né, de fazer um curso de Byung-Chul Han, acho que mais ou menos 1 ano e meio, 2. E comecei a estudar. O pessoal atrasado, que já repetiu. Na verdade, Já repetiram. mais barato. Chique, né? Muita gente. Elzitio, pega pra você e pra Márcia. Ariel. Vamos lá, gente, vamos lá, vai. Passa pro Ariel. Marcinha, tá aqui. Tem um caderninho aí. Não tem jeito. Primeira hora sim. Segunda, terceira. Não. Você reencontrando, né? Vizinha. Pega um caderninho. A Márcia tá com a tua pasta. Carol chegou. E aí eu descobri o universo, são dezenas de livros que ele tem publicado em português. Realmente é um filósofo potente. O que acontece é que quando um filósofo, depois de muito tempo, entra em contato com outro filósofo, agora eu já começo a perceber alguns problemas, né? Mas, nesses cursos iniciais, eu não vou diagnosticar nenhum problema. Eu vou apresentar para vocês algo que eu acho potente, acho absolutamente forte, que nesse curso específico, A Sociedade do Cansaço, que é o principal livro dele. E logo aqui em junho, elas me pediram, eu vou fazer um complemento de um livrinho, assim, precioso, chamado A Perda dos Rituais, que eu vou fazer um workshop para elas agora em junho. Vai ser sobre isso? Quem? O Melhor aos 50. Pra nós. Vai ser sobre os rituais. Vai. É que a gente não tá incluído. Esse eu acho que eu talvez... É só elas. Dependendo. Porque Não podia depois... falar. É bem Eles, interessante. né? Depois... Todos. Todos status. Depois que a gente perceber a entrada dele, né, o hardcore, assim, o sustentáculo que ele dá na Sociedade do Cansaço, a gente vai perceber que cada livro dele vai ter um desdobramento fundamental. E o que eu acho bonito, no dos rituais especificamente, é que ele vai dar uma saída para a Sociedade do Cansaço, uma saída muito bonita, com uma outra temporalidade, tanto que, só para fazer um parênteses, se vocês me permitem, a Academia Judaica, ligada à CIP de São Paulo, me chamou para fazer um evento no qual eu vou falar exatamente sobre a concepção de tempo no Byung-Chul Han, que tem a ver com os diversos rituais, não teológicos ou sagrados, necessariamente, mas os diferentes tempos que o humano pode viver. E aí você pode pensar desde um Shabat, desde uma missa, desde um minuto de silêncio quando alguém morre, enfim. E acho que o Byung-Chul Han nos ensina a diagnosticar uma outra temporalidade muito necessária hoje, né? Então a gente vai também, uma hora, poder falar disso, tá bom? Preparei esse curso com realmente muito afinco e, enfim, espero que vocês gostem. Vou pedir para lerem, tá? Vão lendo, por favor. Hoje a gente já vai trabalhar o capítulo 1, parte do capítulo 2, um pouco aqui juntos e juntas, e depois então a gente dá prosseguimento aos outros capítulos. Bom, iniciando então o nosso bate-papo, com esse livro que vocês já perceberam, ele tem 2 edições, tanto faz para quem comprou o preto ou a capa roxa, tá tudo bem. O Byung-Chul Han, ele nasceu na Coreia do Sul em 1959. Então a gente está falando, para quem sempre estuda Aristóteles, Platão, Nietzsche, Descartes, Hannah Arendt, a gente está falando de um filósofo vivo que está respondendo às inquietudes do nosso tempo, tá? Então ele é um filósofo absolutamente contemporâneo. O que ele estudou inicialmente é interessante, ele estudou metalurgia na Universidade da Coreia. Mas parece que ele teve um acidente envolvendo uma explosão
literalmente na sua casa, enquanto ele manipulava produtos químicos, e aí ele deixou de lado as questões mais ligadas à metalurgia, e aí ele seguiu a carreira então de filosofia, e nos anos 80 ele se muda para a Alemanha, onde ele foi estudar filosofia e teologia com 22 anos na Universidade de Freiburg. A mudança para a Alemanha foi motivada por um interesse que o Bill-Churran sempre teve pela filosofia e pelas artes. Além disso... teologia? Oi? E por que teologia? A teologia, na verdade, quando ele resolve se afastar da química, se afastar, ele entra em contato com algumas questões existenciais. Um primeiro approach é a teologia, e daí ele se abre para a filosofia e para as artes. Bom, é claro que, além disso, ir para a Alemanha significava, evidentemente, um ambiente acadêmico alemão que oferecia uma tradição filosófica rica e a oportunidade de estudos que ele não tinha, então, na Coreia. Bom, em 94, recentemente, portanto, ele obteve seu doutorado em filosofia, desenvolvendo, não à toa, não tem cadeira para você, Carol? Uma tese de doutorado sobre Heidegger. Vamos guardar isso. Heidegger. Seus estudos levaram, portanto, se ele foi estudar Heidegger, quais são as correntes que o Heidegger trabalha, gente? Isso. Fenomenologia. Muito bom. A fenomenologia e o existencialismo. Muito bom. E aí vocês têm um approach no material que eu já distribuí hoje para vocês, tá bom? Vocês podem... Nem colei. Você colou. Você colou com essa tua maquininha esquisita. Que não precisa de Vai vinho. direto pro ouvido. Vai direto pro teu ouvido. implantado. É o chip. Bom, o que significa fenomenologia? Boa pergunta. Boa pergunta. O que estuda a fenomenologia? Um de cada vez. Tem a ver com a experiência da pessoa, né? A vivência. Tem a ver com a vivência da pessoa. Sua irmã é filósofa? É, É. ela me deu uma aula outro dia. Brincadeira, não, essa parte não estava na aula. Gente, a fenomenologia, que vai, evidentemente, influenciar o Bill-Churran, e guardem o que vocês puderem da aula de hoje, que vai ser, parece coisas soltas, mas vai ser super importante. Ela foi inaugurada por esse sujeito aqui, que é o Edmund Husserl, e parte da ideia fundamental, e é por isso que é uma corrente contemporânea, de que a gente tem que entender as coisas, as pessoas, os mundos, os acontecimentos, como as coisas aparecem para nós, como as coisas aparecem para nossa consciência. Nós não temos que pressupor nada a priori. Eu não tenho que dar uma definição de alguma coisa, não. Eu tenho que pensar sobre essa coisa, essa pessoa, esse acontecimento, quando ela aparece para minha consciência. É uma tentativa, portanto, como colocou a Simone, da gente valorizar a experiência, antes de qualquer teoria ou antes de qualquer explicação. Não se trata da gente buscar o que é real lá fora, mas compreender como as coisas aparecem para nós, como as coisas são vividas por nós. Imagine que eu esteja segurando uma xícara de café. Muito bem. Eu posso descrever essa xícara cientificamente. Qual que é o material dessa xícara? Qual que é a temperatura, eventualmente, que está esse café? Mas a fenomenologia não está interessada somente nisso. Ela quer entender a relação dessa xícara de café comigo agora. Ela está reconfortante? Ela está leve? Ela está pesada? Esse café está me acalmando? Ou seja, as coisas elas estão ligadas às vivências nossas. Isso é a fenomenologia. É o mundo acontecendo. É o mundo em vir a ser. Não algo petrificado, alguma teoria pré-existente. Já o existencialismo, por exemplo, colocado por nomes como Kierkegaard, Sartre e Heidegger, foca na ideia
de que nós não somos apenas, felizmente, seres que pensam. Embora a maioria nem isso, né, ultimamente esteja fazendo. Mas enfim, mas nós somos seres que agimos. Nós escolhemos. Nós temos opções. E, portanto, temas como angústia, a liberdade, a escolha, são temas caros ao humano. E é isso que de trata o existencialismo. Nós existimos antes de sermos. Como diz o famoso Sartre, a existência precede a essência. Nós existimos antes de sermos. Por quê? Porque é na nossa existência que se configura um ser. Um ser não é simplesmente, ele é rodeado, ele é por relações, ele é nas trocas. É por isso que a existência precede a essência. A gente está sempre num mundo de escolhas, de angústias, de responsabilidades. Liberdade, solidão, são temas caros a nós. Muito bem, mas além, é claro, de Heidegger, Sartre, eu trouxe para vocês, eu imagino que está aí. Eu entreguei uma tabelinha, depois vocês podem ver com calma, eu não vou me deter. Outros filósofos bastante instigantes que vão também alimentar o pensamento de Byung-Chul Han. Além do Heidegger, do Sartre, a gente vai ver na aula de hoje, acho que aqui eu nunca pude falar de Foucault. Foucault é um filósofo fundamental, Baudrillard, Nietzsche, Walter Benjamin, Hannah Arendt, são todos pensadores e pensadoras que o próprio Han vai trazer no texto dele, dialogando, e a gente vai poder em alguns momentos tentar entender por que ele traz todo esse panorama filosófico. Bom, em 2000 ele passa a integrar o corpo docente da Universidade da Basileia, e entre 2012 e 2017 ele foi professor de filosofia e estudos culturais na Universidade de Berlim. Em 2018 ele toma uma decisão, ele se afasta das carreiras acadêmicas e começa a se dedicar integralmente aos seus escritos. Tudo bem? Esse breve panorama. Capítulo 1, então, como ele chama o capítulo 1? A violência neuronal. A violência neuronal. É muito recente, né? Muito, sim. Né? É até esquisito. É, Nós porque como a gente damos tá aulas... acostumado Dá pra você mandar um e-mail para ele. Eu acho que ele, a parte mais interessante dele é que ele tem uma visão de mundo oriental, e daí ele navega pela filosofia ocidental e ele junta mundos que até então tinham uma certa... Não que não tinha a filosofia indiana impacta pra caramba várias Schopenhauer. né? Mas ainda assim eu acho que ele vai mais longe, né? Ele vem de outra perspectiva de mundo que a gente não tinha chegado até então. Ele Por está isso que é tão escrevendo completo que ele colocou. Alemanha. Alemanha. Bom, esse livrinho que a gente está começando a estudar agora, ele foi publicado originalmente, é claro, em alemão, e ele foi traduzido para a nossa língua em 2015. Byung-Chul Han, ele abre a obra, e vocês leram isso, afirmando que cada época do humano é caracterizada por determinadas patologias. Cada época nossa tem uma doença, tem uma enfermidade específica. Qual é a grande tese do autor? Enquanto no século XX, o que a gente tinha? A gente tinha doenças virais e bacteriológicas, e a gente vai ver tudo isso hoje, porque o século XXI, é o título do capítulo, a gente vai ter patologias neuronais. Então, essa é a grande tese que vai abrir os capítulos 1 e 2. O século XX tinha uma doença que era viral e bacteriológica, e o nosso século agora, o século XXI, ele tem uma patologia neuronal. É só a gente olhar e ver o índice de depressão, de suicídio, de síndrome de burnout, de TDAH e todas as doenças neuronais, que não precisa ninguém precisa ser estudioso para perceber o aumento delas de maneira exponencial. Ora, o que acontece? Burnout, TDAH, depressão e todas as doenças que estão
constituindo literalmente a nossa época, elas não resultam de infecções por agentes externos. Elas são, segundo Han, um excesso de positividade. Márcia, você enxerga se eu escrevo aqui embaixo? Sim, sim. Um excesso de... Ainda assim. Não, é por causa do... Um excesso de positividade inerente à nossa sociedade. No primeiro capítulo, a violência neuronal, ele demonstra que nós estamos imersos nessa sociedade neuronal. Se no passado nós vivíamos numa sociedade bacteriológica, que felizmente teve o seu fim com os antibióticos, agora a gente vive nessa patologia neuronal. Portanto, Byung-Chul Han está classificando o século XXI assim, pois segundo ele, gente, prestem muita atenção, o que marca esse século é a grande incidência dessas doenças. Hiperatividade, transtorno de personalidade limítrofe, síndrome de burnout e o que vocês quiserem. Por favor, vamos agora para a página 7 da edição roxa, mas não tem problema nenhum, porque é o primeiro parágrafo do livro, tá bom? Vamos abrir com a voz da minha amiga de infância, Adriana Matori. Violência neuronal. Cada época possui suas enfermidades fundamentais. Desse modo, temos uma época bacteriológica que chegou ao seu fim com a descoberta dos antibióticos. Apesar do medo imenso que temos hoje de uma pandemia gripal, não vivemos uma época viral. Graças à técnica imunológica, já deixamos para trás essa época. Visto a partir da perspectiva patológica, o começo do século XXI não é definido como bacteriológico nem viral, mas neuronal. Segue? Por gentileza. Só que foi antes do Covid, né? Mas não vai derrubar. Eu sei. Doenças neuronais como a depressão, transtorno de déficit de atenção, com síndrome de hiperatividade, TDAH, transtorno de personalidade limítrofe, TPL, ou a síndrome de burnout, SD, determinam a paisagem patológica do começo do século XXI. Não são infecções, mas infartos, provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. Assim, eles escapam a qualquer técnica imunológica, que tem a função de afastar a negatividade daquilo que é estranho. Obrigado, Tri. Ou seja, Byung-Chul Han, nesse início, ele está tentando definir o que é essa tal de violência neuronal. E a ideia nuclear do capítulo é de que a nossa sociedade está doente, mas de uma maneira completamente diferente da que então a gente estava acostumado. Não é algo como uma pneumonia ou uma epidemia da AIDS, porque não é uma doença causada por um corpo estranho, como um vírus ou uma bactéria, mas é uma doença de caráter neuronal. Ora, todo esse... Doença autoimune, né? Assim, seu corpo É. só que é cerebral, só que não. Exato, ela você nesse mesmo, sentido, produz, exato. Todo esse processo de encarar a sociedade com base no outro, na alteridade... Cadê onde eu pus isso? Bom, não sei. Todo esse processo de encarar a sociedade com base no vírus, na bactéria, no diferente, no outro, na alteridade, é chamado de um paradigma imunológico. Pensem nas vacinas, nos antígenos e etc. E, portanto, essa sociedade que combatia a bactéria, o vírus, era a sociedade imunológica. A gente sabe. Um inimigo externo. Exatamente. É um inimigo externo. É um corpo invadido por micro-organismos, substâncias estranhas que conseguem atravessar as nossas células microscópicas, tá certo?
e as substâncias invasoras, são os antígenos, a gente produz os anticorpos, etc. Ora, porque a gente tem que produzir coisas que o quê? Que inativem esse corpo estranho, essa alteridade, esse outro, esse invasor. Ora, o que acontece? Após a destruição dessa substância, aí sim a gente é capaz, portanto, de respirar. Ora, prestem muita atenção. Esse mecanismo imunológico do vírus, da bactéria, do corpo estranho, ele é estendido no pensamento de Churran para a sociedade. E é isso, óbvio, que vai nos interessar. Portanto, do ponto de vista do corpo, o que o nosso corpo faz? O nosso sistema imunológico, ele faz de tudo para rejeitar o invasor. A gente tem febre, a gente tem uma série de sintomas. O que acontece se eu pego essa lógica da vacina, do antígeno, e eu transponho para a sociedade? Como foi durante boa parte da nossa história. Ela se manifesta por meio de fronteiras nacionais rígidas, políticas de exclusão, o outro é o invasor, defesas identitárias, contenção de imigrantes, estrangeiros, minorias, ideologias diferenciadas. O outro, o diferente, a alteridade, a pneumonia, o vírus é o corpo estranho. E, portanto, o que a gente faz? A gente coloca um muro. Olha lá o Trump, não mexe, né? Aquela coisa bonita. Por quê? Porque esse outro é visto como ameaça. Nesse sentido, a sociedade imunológica está estruturada, não esqueçam isso, em torno da alteridade como ameaça. O outro é visto como ameaçador. Da mesma maneira que o nosso corpo vê o vírus ou uma bactéria como ameaça. O imigrante, o estrangeiro, o pobre, o que não é da minha religião, o raio que o parta, é visto como ameaça. Portanto, se ele é uma ameaça, ele é inimigo. Seja na figura do invasor, do opositor político, do portador de uma cultura diferente, etc. Da hierarquia também, né? Ele desce para outros níveis também. Né? Também. Ele fala da hierarquia, ou do pai, ou do... Então eu tenho meu pai para culpar, né? A culpa é dele. Eu tenho um outro para culpar. Exato. Sei lá. É uma sociedade que, portanto, guardem isso, eu grifo, se sustenta na negação e no medo. Claro, se alguma coisa me ameaça, ele é amedrontador, ele me causa medo. Olha que interessante. As mudanças sociais ocorreram por quê? Porque essa sociedade do vírus, da bactéria, do outro, do inimigo, sustentada por isso que o Han chama de sociedade imunológica, não é compatível com o quê? O que aconteceu? Globalização? Exata, é meu aluno, há 10 anos é meu aluno, bonito, bonito. Globalização. A globalização, ela vai começar, evidentemente, a mostrar que não é possível essas fronteiras, essas barreiras tão rígidas, de fato. Por quê? Porque a globalização, o próprio conceito dela é a destruição desses obstáculos. Eu não tenho mais o antígeno, o estranho, o de fora, o negativo, pelo combate. Pelo contrário, a globalização, a gente sabe disso, é o que a gente vive, dissolveu fronteiras econômicas, culturais, até mesmo políticas, em nome do quê? Da economia, circulação de bens, informações, capitais, pessoas. A globalização é uma lógica expansiva e positiva. Ou seja, a globalização, ela tem como fio condutor não a exclusão do outro, mas a integração do outro. Eu vou explorar esse outro, é verdade. Eu vou converter esse outro, ele vai ser meu parceiro, ele vai ser meu cliente, ele vai ser meu colaborador. Eu vou usar e abusar, mas a fronteira está dissolvida. Portanto, olha que interessante.
Nessa lógica, o estrangeiro, o outro, é transformado em consumidor. É isso que a globalização fez. A diferença cultural é convertida numa diversidade explorada comercialmente. O obstáculo é visto como custo e ele vai precisar ser superado. Ou seja, nesse momento eu queria que vocês percebessem somente que a globalização exige uma sociedade, que eu poderia dizer, de porosidade, não mais de barreira, não mais de obstáculo. Por quê? Porque a globalização ela faz isso mesmo. Você tem o quê? Você tem que ter uma porosidade entre as culturas, entre as pessoas e etc. Ela precisa que esse outro circule, que a alteridade seja integrada e não repelida. Mas o Han vai fazer aqui uma ênfase importante. O desaparecimento desse outro, do antígeno, do vírus e etc., não significa a superação dos mecanismos de controle. Eles apenas vão mudar. Então, é claro que a nossa sociedade, ela continua operando com mecanismos de controle. Só que, a gente vai ver agora no livro, vamos ler juntos, ele vai mudar. Por gentileza, quem está com a edição roxa, página 13 e 14, peraí que eu vou, para quem está na pretinha, eu vou... É o parágrafo, por favor, que começa o paradigma imunológico. Se nós abrimos a leitura com uma amiga minha de infância, eu vou passar a palavra para a Cíntia, que eu acho que é uma das minhas amigas mais recentes. Vai lá, Cíntia. O paradigma imunológico não se coaduna com o processo de globalização. A alteridade que provocaria uma imunorreação atuaria contrapondo o seu processo de suspensão de barreiras. O mundo organizado imunologicamente possui uma topologia específica. É marcado por barreiras, passagens e soleiras, cercas, trincheiras e muros. Essas impedem o processo de próprio intercâmbio. A promiscuidade geral, que hoje em dia toma conta de todos os âmbitos da vida, e a falta de alteridade imunologicamente ativa condicionam-se mutuamente. Também a imigração, que domina não apenas o atual discurso teorético e cultural, mas também o sentimento que se tem hoje em dia da vida, é diametralmente contrário precisamente à imunização. A hiperestesia imunológica não admite qualquer imunização. A dialética da negatividade é o traço fundamental da imunidade. O imunologicamente outro é o negativo, que penetra no próprio e procura negá-lo. Nessa negatividade do outro, o próprio sucumbe, quando não consegue de seu lado negar aquele. A autoafirmação imunológica do próprio, portanto, se realiza como negação da negação. O próprio afirma-se no outro, negando a negatividade do outro. Também a profilaxia imunológica, portanto a vacinação, segue a dialética da negatividade. Introduz no próprio apenas fragmentos do outro para provocar a imunoreação. Nesse caso, a negação da negação ocorre sem perigo de vida, visto que a defesa imunológica não é confrontada com o outro ele mesmo. Deliberadamente, faz-se um pouco de autoviolência para proteger-se de uma violência ainda maior, que seria mortal. O desaparecimento da autoridade significa que vivemos numa época pobre de negatividades. É bem verdade que os adoecimentos neuronais do século XXI seguem, no seu turno, sua dialética, não a dialética da negatividade, mas a da positividade. São estados patológicos devidos a um exagero de positividade. Muito obrigada, Cíntia. Então, o que a Cíntia gentilmente leu pra gente aqui? Tanto uma sociedade negativa, essa do vírus da bactéria, quanto essa sociedade, que ainda a gente vai falar dela, positiva, apresentam violências. Não tem jeito. Mas, a violência da sociedade negativa deriva desse processo de imunorreação diante do contato com esse outro que é estranho. Muito bem.
Byung-Chul Han está falando que as sociedades ocidentais não são mais operadas por essa negatividade típica imunológica, cujos mecanismos de reação são o estranhamento, o isolamento e etc. Não. Para além dessa negatividade, tá certo? A sociedade contemporânea, é o final do que você leu, ela opera como? Não pela negatividade, mas pelo quê? Pelo excesso de positividade. Excesso aqui é fundamental. Isso conversa diretamente com o Nietzsche, né? Que sempre fala que precisava do outro. Porque o que acontece? Já, assim, é que eu não posso, dessa vez eu não posso sair do meu roteiro. Se eu sair do meu roteiro, esse curso vai acabar 11 horas da noite, eu não posso. Mas, o que é uma vida sem alteridade? O que é uma vida sem o outro? O que é uma vida sem dialética? Não é vida, é um narcisismo absoluto. Você não tem o movimento dialético, que é o movimento de você entrar em contato com a alteridade e poder se desenvolver. Se você não tem mais a alteridade, se você está vivendo num excesso de positividade, nós somos seres absurdamente narcísicos, e isso explica, a gente vai ver, claro, com muita mediação, por que a depressão é a doença do século. Porque o que é a depressão? Que não você viver num âmbito de 100% ausência de ressonância. A depressão é quando você está 100% com você mesmo. Você não tem nenhum tipo de ressonância. Você não tem nenhum tipo de espelho para olhar para fora. E esse é o problema diagnosticado pelo Byung-Chul Han hoje. A gente não tem o outro, o diálogo, a alteridade, o diferente, o vírus. Estamos doentes de excesso de positividade. Esse é o diagnóstico nessas primeiras páginas do livro, que a gente vai, é claro, agora começar a destrinchar. Alguma dúvida? Isso seria a vida desnuda? A vida despida, a vida desnuda que ele fala? Isso ele vai trabalhar num outro livro maravilhoso, também chamado A Sociedade da Transparência. Eu te dei esse, Cíntia? Ou não? Não, esse não, né? Eu te dei. Não, a referência para ler, não me lembro. Deu, eu comprei. Você comprou? Aí sim. E mais, nesse que talvez... Vai ter workshop, né, Malca? Vai ter o workshop dos rituais. Porque nesse outro dos rituais... É tipo isso. Eu não quis atrapalhar, só queria... Não, ele vai falar, ele vai mostrar que nós vivemos, isso é muito forte, numa pornografia da alma. Da mesma maneira que a gente tinha a pornografia do corpo, agora a gente vive num âmbito de transparência de uma ordem tal, porque você não tem mais a dicotomização entre o privado e o público. A verdade é isso. E nesse livro, tanto a Sociedade das Transparências quanto os rituais, ele vai mostrar o que significa viver numa sociedade que você não tem mais a dicotomização entre o privado e o público. Então a gente vai perceber que são inúmeros desdobramentos do que ele está colocando. Mas para a gente poder chegar lá, eu preciso dar a base. Tá? Tá dando para entender? Tá. Sim. Depois desse cara, ninguém vai falar não, né? Muito bem. Então, nesse aspecto biológico e social, a violência neuronal a que se refere o autor, quando ele falar agora, a gente já sabe de neuronal, não está associada a essa negatividade externa, mas é uma violência imanente, talvez por isso sim, você tenha pensado imune ao próprio sistema. Ou seja, é o que ele vai chamar, esse excesso de positividade, da famosa sociedade do desempenho. Só depende de você, né? Exatamente. A causa dessa violência, portanto, é o excesso. Excesso do quê? Tá aqui para vocês. Superprodução, super desempenho, super comunicação.
Como a gente não tem uma resposta imunológica, você não tem algo que dê um start para parar isso, o que a gente acaba? Literalmente esgotados e exaustos. Você não tem um antibiótico, você não tem um antiviral, você é super isso, super aquilo outro, não tem uma barreira que te coloque aqui a negatividade, você fica esgotado e exausto. O título do livro, A Sociedade do Cansaço. Esses sintomas são o quê? Manifestações da violência neuronal. Já destaca que esse excesso de positividade se manifesta também, e aí é só a gente olhar, excesso de estímulos, excesso de informações, excesso de impulsos. Tudo o que fragmenta e destrói a atenção. Nós precisamos hoje, entenda-se, o sistema econômico que a gente vive, de fragmentação, de estímulo, de atenção e de informação. Portanto, Han mostra que ao valorizarmos demais a produtividade, o desempenho, nós criamos um ambiente propício ao surgimento dessas doenças. Portanto, está aqui para vocês, o vírus, enquanto metáfora do estranho, é substituído pelo desempenho, que é uma imposição interna. O inimigo exterior é substituído pelo autoexplorador interno. E aí, bicho, não tem coisa pior, porque é você com você. A negatividade é substituída pela positividade. Não mais, olha, gente, não vai dar, mas olha, eu posso tudo. Não tenho locus pro não. Portanto, nasce a sociedade do cansaço, onde não é mais o outro que me ameaça, mas nós mesmos na figura do desempenho. E eu não sei se vocês repararam, mas no primeiro capítulo da Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han cita João Baudelaire. Alguém lembra desse nome? Eu até anotei aqui que eu li, mas eu não conheço muito sobre ele, não. Ele é um sociólogo francês do século XX. Ele é um crítico ferrenho da lógica da positividade que caracteriza a nossa sociedade. Ele é um teórico bastante importante para compreender, guardem isso, a hiperrealidade. Vocês já ouviram falar nas tais das bonecas? Isso é um exemplo típico de hiperrealidade. Que boneca. Ah, do bebê reborn, não? O bebê reborn. Você tá por fora ali. Tô lendo muito filosofia. O que é? Eu não vou aqui julgar isso aqui agora, eu só estou falando que é um exemplo de hiperrealidade. É um tal de Embora, que eu Você paga 30 mil reais para ter um bebê de vi silicone. hoje de manhã, É tipo um Tamagotchi versão... ouvi o cara Ah. falando de Embora. Bebê reborn. Reborn. Vamos lá? Que são nenês hiperrealistas. Então, Nenês não, né? Bonecos. então o Baudelaire é um pensador interessante para a gente compreender. Eu volto à hiperrealidade e essa saturação de signos da nossa cultura. E o Byung-Chul Han vai utilizar para demonstrar uma coisa fundamental. Como a repetição do mesmo leva a um esgotamento. Vamos ver o que é isso. Por que a Disneylândia, ou parques temáticos, se vocês quiserem, é um exemplo típico de hiperrealidade? Porque ele substitui a realidade. Superestimulação, Substitui a realidade. substitui a realidade. Aliás, quando você está lá, parece que você está lá mesmo, né? Uma delícia, mas enfim. É meio que um sistema fechado também, tem tudo ali dentro, você não precisa sair de lá. Fora. Exato. Lá se tornou o seu mundo. Ele estimula, né? Você vai de um correndo para outro. Exato. Vejam, já que agora está em voga essas bonecas, como o Baudelaire é atual. O hiperrealismo, ele não é uma simples representação da fantasia. Porque, claro, a gente precisa de contos, a gente precisa de livros, a gente precisa de bonecas, a gente precisa de carrinhos. Desde sempre as crianças brincam.
E tá tudo bem, e tá tudo muito bem com a fantasia. Mas vejam que um parque como esse é um mundo artificial que se propõe mais real do que o nosso próprio cotidiano, criando, como a Giovana falou, uma imersão total. Tipo esse Second Life. Reality shows, redes sociais. O que a gente sabe que as pessoas fazem? Constroem identidades online que muitas vezes não refletem as suas vidas. Mas são versões, eu grifo, idealizadas, que acabam pelos outros sendo mais percebidas como mais autênticas do que a própria realidade. Notícias, mídias, o que vocês quiserem. E Baudrillard, ele vai enfatizar o problema da repetição do igual. Por quê? Na nossa sociedade hoje, não há mais autenticidade. Por que não há mais autenticidade? Da produção em massa, que repete. Produção em massa, você não dá espaço para o indivíduo, para a singularidade, para a diferença. Você simula o ideal, uma idealização. Você faz de conta que você está vivendo uma idealização. Só que esse faz de conta, ele não vem de você. A pseudo-autenticidade hoje, que nos guia, ela é pelo mercado, ela é pelos influencers, ela é pela moda. Porque, lembra, para quem fez o curso de Spinoza aqui, Spinoza tem uma definição de autenticidade que vai na contramão do que a gente está vivendo. O que para a boa e velha história da filosofia é ser autêntico? Ser autêntico é quando você consegue ter ações, fazer coisas, viver de aquilo com que você acredita, os seus valores, as suas essências, a sua personalidade. Essa autenticidade que é viver de acordo com o que você é, que deveria ser a coisa mais primária do humano, ela foi simplesmente suprimida. Porque não tem mais autenticidade hoje. Por quê? Porque a bolsa é aquela, o colar é aquele, a viagem é aquela outra, tudo é ditado pelo, como diz Heidegger, pelo impessoal. Então a gente não tem, o Byung Chul Han vai tocar nisso o tempo inteiro, a autenticidade no sentido próprio. Nós somos, eu acho isso forte pra caramba, uma proliferação de simulacros. Cadê a pinga, Noca? O que é um simulacro? O que é um simulacro? Eu posso contar alguma coisa da simulação do original. É uma cópia imperfeita. Original. Isso, a caverna de Platão. A gente vivia lá dentro com simulacros, com cópias, com artifícios, com ficções. É isso que a gente vive hoje. Cópia sem original, imagens que se reproduzem sem referirem-se a nada real. Esse excesso de repetição do mesmo leva a simplesmente a negação da diferença, da singularidade, da alteridade. Para Baudrillard, quem vive do igual, perece do igual. Porque você não tem a ruptura, você não tem a negatividade, tudo fica monótono, igual, sem sentido. O que o Han faz com esse conceito? Ele pega esse conceito e leva adiante. E afirma que a gente vive nessa sociedade da positividade, onde o excesso de estímulo, informação, não nos liberta, mas nos esgota. Em vez de uma repressão tradicional, a gente vai ver isso agora, como para quem lê o livro, como na sociedade do Foucault. Vocês passaram por isso? A sociedade disciplinar do Foucault? Sim. Não? A gente vai Sim. falar. Há um excesso de permissividade. Tudo pode ser dito, tudo pode ser feito, tudo pode ser exibido. Qual é o resultado disso? A autoexploração. Você não tem um fora que te faça conter. Você se entrega o tempo todo, diz o Han, a essa performance.
Portanto, ele vê uma sociedade saturada pela positividade, onde o excesso não gera liberdade, mas exaustão e colapso. Vamos lá? Páginas 19 a 21 do livro, por favor. Peraí, que senão tem cachorro que chama a mamãe no meio aqui do negócio. Parágrafo que começa com a positivação do mundo. Pô, eu tenho a honra de ter pela primeira vez a Márcia Mello nesse curso. É uma honra. Vamos lá, Marcinha. Pois é, eu tô lendo no Kindle, eu não tô conseguindo. Porque aqui Isso você perdeu pontos, minha amiga. Essa coisa de Kindle. Não, é bom, é bom. É bom, é Mas eu bom. não tô conseguindo localizar a página, porque eu não tenho página aqui. Ah, eu tenho. Ah, o prêmio é 19. É a penúltima. Deve ler, Estela. parágrafo. Ah, do capítulo? É. Pode ler, Estelinha. A positivação do mundo faz surgir novas formas de violência. Essas não partem do outro imunológico. Ao contrário, elas são imanentes ao sistema. Precisamente em virtude de sua imanência, não evocam a defesa imunológica. Aquela violência neuronal que leva ao infarto psíquico é um terror da imanência. Esse se distingue radicalmente daquele horror que procede do estranho no sentido imunológico. A medusa é quiçá o outro imunológico. O outro imunológico em sua forma extrema. Constitui uma alteridade radical que nem sequer se pode olhar sem sucumbir. Assim, a violência neuronal, ao contrário, escapa a toda a ótica imunológica, pois não tem negatividade. A violência da positividade não é privativa, mas saturante. Não excludente, mas exaustiva. Por isso é inacessível a uma percepção direta. A violência viral, que continua seguindo o esquema imunológico de interior e exterior, ou de próprio e outro, e pressupõe uma singularidade ou alteridade hostil ao sistema, não está mais em condições de descrever enfermidades neuronais como depressão, TDAH ou SB. A violência neuronal não parte mais de uma negatividade estranha ao sistema. É antes uma violência sistêmica, isto é, uma violência imanente ao sistema. Tanto a depressão quanto o TDAH ou ASB apontam para um excesso de positividade. Síndrome de burnout. A ASB é uma queima do eu por superaquecimento, devido a um excesso de igual. Da hiperatividade não é uma categoria imunológica, representa apenas uma massificação do positivo. Dúvidas até aqui nesse primeiro capítulo? Bom, Carol, gostou? Tinha grifado essa última É palavra. muito bom mesmo. Porque a gente É a dizia tese que dele. queima do eu por superaquecimento. Mas É burnout, né? Exaustão. Burnout, exatamente. É coisa impressionante. Agora no capítulo 2, então, sim. Podemos ir para o segundo capítulo? Bora. Bora? Vamos lá. Além da sociedade disciplinar, pediria, por favor, para vocês acompanharem. Márcia está no comecinho do capítulo. Agora eu já achei. Ah, legal. Vai lá. A sociedade disciplinar de Foucault, feita de hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas, não é mais a sociedade de hoje. Em seu lugar, há muito tempo, entrou uma outra sociedade, a saber, uma sociedade de academias, de fitness, prédios de escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios de genética. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos da obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmos. Nesse sentido, aqueles muros das instituições disciplinares que delimitam os espaços entre o normal e o anormal se tornaram arcaicos. A analítica do poder de Foucault
não pode descrever as modificações psíquicas e morfológicas que se realizaram com a mudança da sociedade disciplinada para a sociedade do desempenho. Também aquele conceito da sociedade de controle não dá mais conta de explicar aquela mudança. Ele contém sempre ainda muita negatividade. A sociedade disciplinar é uma sociedade da negatividade. É determinada pela negatividade da proibição. O verbo modal negativo que domina é o não ter o direito. Também é o dever inere uma negatividade, a negatividade da coerção. A sociedade de desempenho vai se desvinculando cada vez mais da negatividade. Justamente a desregulamentação crescente vai abolindo-a. O poder ilimitado é o verbo modal positivo da sociedade de desempenho. O plural coletivo da afirmação yes, we can expressa precisamente o caráter de positividade da sociedade de desempenho. No lugar de proibição, mandamento ou lei, entram projeto, iniciativa e continuação. A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade de desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Obrigada, eu vou retomar isso e vou continuar um pouquinho. Olha, a sociedade disciplinar de Foucault, que a gente vai ver agora, ela gera loucos e delinquentes. Hoje a nossa sociedade produz depressivos e fracassados. A mudança de... Eu continuo. A mudança de paradigma da sociedade disciplinar, que produz loucos, para a sociedade do desempenho, que produz fracassados, aponta para a continuidade de um nível. Já habita naturalmente o inconsciente social, o desejo de maximizar a produção. A partir de determinado ponto da produtividade, a técnica disciplinar ou esquema negativo da proibição se choca com seus limites. Ora, para elevar a produtividade, o paradigma da disciplina é substituído pelo paradigma do desempenho ou pelo esquema positivo do poder, pois a partir de um determinado nível de produtividade, a negatividade da proibição tem um efeito de bloqueio, impedindo um maior crescimento. A positividade do poder é bem mais eficiente que a negatividade do dever. O inconsciente social do dever troca de registro para o poder. O sujeito de desempenho é mais rápido e mais produtivo que o da obediência. O poder, porém, não cancela o dever. O sujeito de desempenho continua disciplinado. Ele tem atrás de si o estágio disciplinar. Vamos tentar entender isso que parece um parágrafo difícil, mas não é. Nesse segundo capítulo da Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han vai nos ensinar, vai nos mostrar, melhor dizendo, que existem dois tipos de sociedades que existiram e existem. Uma do século XIX e XX e uma agora do século XXI. A sociedade de Foucault, que é a sociedade que existiu nos séculos XIX e XX, foi baseada em proibições, em hierarquias rígidas, em instituições fechadas. A disciplina era imposta por meio de regras, punições e vigilâncias. Pensem, por exemplo, até pouco tempo atrás, nas escolas tradicionais, nos quartéis, nos hospitais psiquiátricos, naquelas fábricas fordistas, no cartão de ponto, no horário para entrar, no horário para sair, no chefe o tempo todo vigiando, disciplinando os nossos corpos e as nossas mentes. Essa é a sociedade disciplinar. Outra, baseada em incentivos, liberdade aparente e autoexploração. Em vez de ordens explícitas, você tem um contínuo estímulo à produtividade, à criatividade e ao desempenho individual. Eu não estou mais falando de quartéis e hospitais psiquiátricos, eu estou falando de startups, de redes sociais, de cursos, de coaches, de academias. Portanto, vejam que a ideia central desse capítulo mobiliza o argumento de que a gente saiu de uma sociedade hierárquica, rígida, disciplinar, com regras, com a palmatória, com o cinto, e adentramos nessa sociedade do desempenho. Eu acho que eu pus uma tabelinha aí para vocês, não tenho certeza, que é essa mesmo.
quer dizer, na sociedade do século XIX, era baseado em proibições e punições, o poder vinha de fora, é o negativo, o chefe, o pai, o general e etc. E, portanto, a coerção, ela vinha de fora, como, por exemplo, em fábricas e hospitais. Hoje em dia, a gente tem uma sociedade que o tempo inteiro é motivada e autoexplorada. O poder não vem de fora, ele vem de dentro. Nós estamos exauridos pela autocobrança. E eu, mais uma vez, cito os escritórios, as academias, as redes sociais e etc. Mas o que é essa sociedade descrita por Foucault? O que é, de fato, essa sociedade disciplinar que vai, de alguma maneira, deixar o lugar para a nossa sociedade atual entrar? Foucault tem um texto lindíssimo. Quem aqui já pôde, na faculdade, ler um pouquinho de Foucault? Eu li um pouco, já li em algum momento. Deve ter lido na PUC, sim. Sim, mas... Sim, né, A gente não leu numa aula da Hannah Arendt. Acho que foi no curso de Hannah Arendt que você teve um dia de Foucault. Tá bom. Ele tem um livro chamado Vigiar e Punir. Bom, o título do livro já fala tudo, né? Vigiar e Punir. Mas é aquele livro de Argel, que o cara tá em Argel lá. Não, esse é o... Não, esse é o estrangeiro. Esse é estrangeiro. Não é dele, né? Não, é do Camus. Caminho. Michel Foucault. Bom, dois franceses. O Camus não é francês. Ok. Ele é argeliano. É. Tá bom. Como é que é? Colônia. Tá bom, a gente chega lá. Colônia Mas francesa. ele tem passaporte. Você tá tentando, vamos. Bom, vai. Passaporte é francês. Nessa obra-prima, que é Vigiar e Punir, o grande Foucault analisa como que o poder da nossa sociedade se organizou a partir do século XVIII. Deixando de ser soberano, ou seja, baseado em castigos públicos, espetaculares, para se tornar disciplinar. Então, antes você tinha castigos espetaculares, a gente já vai ver o que é isso, e agora esse âmbito do castigo vai se tornar disciplinar. Não mais espetacular, mas disciplinar. Se a gente pensar no poder na Idade Média, por exemplo, o rei, o senhor feudal, o soberano, ele podia matar, mutilar, punir. Ele pegava as pessoas em praça pública e carregava. Era um espetáculo. As execuções eram públicas como torturas e mutilações. Ele reafirmava o tempo inteiro o seu poder por meio do medo. E é claro, se você ofendeu o soberano e o rei, você vai ser punido publicamente. Essa perspectiva da Idade Média, do início da modernidade, no século XIX, ela vai mudar. Eu não tenho mais o soberano, o rei feudal, mas são as instituições que vão fazer, digamos assim, o poder. Escolas, prisões e fábricas. O objeto de poder não é mais a mão que eu vou mutilar, a guilhotina que vai cortar, não é uma parte do corpo, mas eu vou normatizar, vigiando, corrigindo, normalizando. Ela é silenciosa, ela é cotidiana, ela não é espetacular. Tempos modernos do Charles Chaplin. Como que eu puno? Prisão, regulamentos, normas, adestramento, etc. Eu não quero reafirmar mais o poder do rei. Eu quero produzir corpos dóceis e úteis para a sociedade. Não se encaixa? Você vai se encaixar. Uma hora vocês vão se autocontrolar, você vai ser demitido, você vai perder o emprego, senão alguma coisa vai te acontecer. Tá claro isso? Então você vai ficar doente e vai se suicidar. Tá claro isso? Muito bem. E o que faz a mudança
França decidiu o status. Vamos ver. O que aconteceu O que é necessário para que isso fosse acontecer? Vamos ver. Nesse regime da Idade Média, soberano, que vigorou até século XVII, início do século XVIII, o poder, portanto, era teatral, ele era ostensivo. O imperador exercia o poder sobre os corpos. O crime era visto como uma ofensa direta ao soberano. Era um ato de vingança. Por isso que você tinha torturas, mutilações, e as coisas eram públicas e espetaculares. Márcia, a partir do século XVIII, esse modelo ele começa a se tornar problemático. O que acontece com as cidades? As cidades crescem, a burguesia emerge, a economia se torna muito mais complexa, saindo do campo para as cidades. O Estado moderno, nas cidades propriamente dito, ele passa a se organizar e produzir a vida. Não apenas para matar ou punir, que era o que o rei fazia, o soberano fazia, o cara do feudo fazia. Eu não tinha mais o interesse com as grandes cidades de matar ou punir, mas eu tinha que agora, por exemplo, um governador, eu tenho que gerar essa cidade, eu tenho que manter essa cidade. Assim emerge, diz Foucault aqui, o tal do poder disciplinar, que vai se diferenciar, porque agora eu estou falando de uma instituição, eu não estou falando de uma pessoa que tinha um poder. E, portanto, não é mais visível e espetacular, mas ele é silencioso. Não foca na punição, mas na formação desse teu empregado. Ele não é centralizado, mas ele está disperso nessas cidades. Tem que contribuir para acontecer. É uma sociedade mais que contribui para o mesmo objetivo, de alguma maneira, para as coisas funcionarem. Então, mas veja... Isso sempre vai acontecer. Isso em qualquer momento. Mas veja que agora, eu tô no começo do século XVIII, principalmente no XIX, como eu tive o crescimento gigantesco das cidades, eu começo a ter as primeiras institucionalizações. Então eu começo a ter os quartéis, eu começo a ter as prisões, eu começo a ter as grandes faculdades. As coisas começam a ganhar um corpo que já não é o indivíduo que controla, mas são as organizações institucionais. Eu não tenho mais como punir um, eu tenho que normatizar vários, eu tenho que controlar vários. O sistema burguês muda. E aí o modelo da disciplina vai ter que mudar. Isso o Foucault vai mostrar de regras mais abrangentes, né? Muito mais, eu não tenho como. Antes era fácil. Os feudos eram, agora não, eu ganhei uma dimensão. Em vez de, sei lá, eu enforcar o ladrão na praça, agora o criminoso é levado numa prisão, onde ele é reabilitado, ele não é morto, ou ao menos ele é vigiado. Na escola, o professor não bate mais no aluno, mas ele controla esse aluno com regras, horários, notas. No exército, o soldado não é punido por deserção, mas ele é treinado milimetricamente. E aí você começa a perceber essas mudanças. Portanto, a gente pode dizer que o poder, literalmente disciplinar, moderno, é o regime baseado no controle invisível, na vigilância absolutamente constante, na normatização dos corpos. E esse novo modelo, ele não mais impunha simplesmente pelo medo, mas mais do que isso. Isso é muito complicado. Ele treinava os corpos e as mentes para nós internalizarmos as normas. Por quê? Porque eu preciso ter sujeitos previsíveis, produtivos, diz Foucault, e dóceis. Você está trabalhando com a positividade do poder. Eu posso fazer, então... É isso. As fábricas, os quartéis, as prisões, as escolas, você precisa de sujeitos produtivos, previsíveis e que não reclamem. Que sigam as normas, as regras e assim por diante. Eu tenho... Fala. Não, assim, obviamente que eu sei que a escola ela faz parte dessas instituições que... Principalmente lá. Não, lógico, mas assim, é um incômodo, né, você colocar a escola
no mesmo patamar da prisão, no mesmo patamar dos quartéis. Eu entendo que Historicamente é isso. Não, é a função. Se você tem que normatizar, se você tem que disciplinar, você coloca, mas assim, é um incômodo pra mim. Porque você tinha palmatória. Sim, não, eu Né? entendo. Mas é que tá na mesma função, né? Ela nasce com a mesma função. É isso para um pedagogo. Não, uma análise assim bem fria, se você pensar, essa mudança da sociedade do soberano para disciplinar, houve um avanço, em algum sentido, né? Porque se eu morrer com medo de morrer em praça pública, agora eu já não tenho tanto medo. Assim, eu posso ter medo de outras coisas, mas assim. Você sabe, Dri, eu entendo o que você fala. Não estou defendendo, eu tô falando. Não, eu sei. É que eu. Socialmente parece que teve um avanço. Eu, Luciana, eu não trabalho com o conceito de avanço. Eu tenho muita dificuldade, talvez por estudar muito história da ciência, história das ideias. O que muitas vezes parece um avanço, e nesse caso, claro, você deixou de mutilar as pessoas, né? E você só colocou ela em prisão, você só colocou ela num quartelzinho. Você... Não, eu entendi. Não, mas claro. É que o conceito de avanço é um conceito exato, só que carregam essa sociedade fez com o humano, o que essa sociedade disciplinar fez com os nossos corpos. Vocês vão ver, agora a gente vai falar do panóptico. O panóptico é um instrumento que por uma perspectiva, ela revolucionou as prisões, ela é maravilhoso, mas por outro, nós somos serviçais do panóptico até hoje. As pessoas nos vigiam. Então, eu tenho muita dificuldade em operar com avanço, Dri. São mudanças. A palavra foi mal usada, não é avanço, mas assim, a pessoa ficou menos atrapalhada. Acho que é isso, né? Eu acho que só muda. Eu vou falar agora disso. Às vezes é perigoso porque ela perde a noção do que ela tem medo. Porque quando eu acho que é mais que você é mutilado e tudo, é uma violência muito exato. é mais sutil. Muito mais, ele é invisível. A violência eu não sei o que é pior, sabe? Que você não sabe nem nem tipo assim, eu tenho medo de ser decapitada e eu tenho medo de ser presa. Assim, você tem que avaliar qual medo é pior, né? Tem aquela coisa que é morrer queimado. Ou ser jogada na janela, assim. Mas eu entendo sua colocação e ela é super pertinente. Eu tenho dificuldade, então eu opero com um outro tipo de conceitualização. As coisas mudam e não necessariamente elas melhoram e avançam, elas são diferentes. Eu opero com a noção de diferença. Para mim funciona melhor. Mas isso, uma coisa que tem nada a ver, mas não vamos ver. Que nem a gente fala assim, não foi essa nada mais graça, mas eu não morri, eu só levaram meu celular. É tipo isso, é só levaram meu celular. A violência, eu não vi, É que eu acho que é importante lembrar que a gente está inserido nesse sistema também. Então o sistema ensinou pra gente que isso é melhor. Tipo, foi vendido, exato, de que olha, pelo menos você não tá sendo atada a fogo em praça pública, então que bom. Como as bruxas do medievo, né? Exato, então a gente sempre tá dentro, então a gente tá sempre afetado por isso. Eu acho fácil a gente achar melhor uma coisa que a gente já vive e que a gente tá acostumado. Exato. Eu não li isso no livro, mas ele fala em algum momento. Fala um pouquinho mais alto, Pri. Ele fala em algum momento que isso foi feito porque a maneira do poder que existia antes, ela existia com a intenção de manter o poder, certo? As pessoas que estavam no poder queriam manter o poder. Isso. E agora as quando começou todo o positivismo desse jeito que dilui, que coloca isso. Positivismo é outra coisa. Isso, essa positividade que imbuiu você desse poder, o yes, you can, etc. Isso foi feito como uma maneira de controle e de poder também? Então, ou foi como uma reação que acabou, isso aqui na verdade funciona melhor do que a gente está imaginando. Isso vai ser um outro tipo de violência, mas a gente não está nela ainda. A gente está na disciplinar. A gente aqui está no quartel, eu ainda não cheguei na do desempenho. Tá.
Mas de qualquer forma, Mas que é- eu acho foi que uma Mas é uma maneira- violência. mas é porque uma parece maneira que de foi uma poder, evolução de liberdade, mas não é. Ainda assim foi Tanto que pensado como uma nunca- maneira de nunca- criar uma relação de poder. Essa Num é a outro livro dele, que é o dos rituais, ele vai chamar de coação de liberdade. Você pensa que você é livre, mas você não é. Total, não, você cria sua própria prisão. Exato. Tá super claro. A questão é se isso foi pensado. Vou criar dessa Não, mas maneira eu acho que lutando pra relações de sair da poder visão do diferentes. terceiro, eu caí nisso. Não é uma por isso questão, que- isso a gente vai ver, tá? Isso foi constituído, só um minutinho, gente, isso foi constituído como desdobramento dessa sociedade do desempenho. Não é que foi pensado o sistema capitalista neoliberal pro Bill Churran levou a isso. Ele levou isso, não é que foi pensado como uma maneira. Não, porque mas- antes existia uma configuração de poder clara. O rei queria ser rei, o papa Mas queria agora, ser papa. mas agora existe, né? O neoliberalismo quer se manter a qualquer custo. Agora existe, mas lá atrás não foi feito como uma maneira, uma alternativa de poder, né? Era pra libertar a gente do poder anterior e acabou Não, virando ninguém outra foi maneira. bonzinho. Não, vamos vigiar e punir. De forma nenhuma. O que é isso? Claro que não. O tempo inteiro, seja pelas instituições, Não tem essa. seja pelas pessoas, seja pelas diferentes instituições, as hierarquias. Vida é luta, vida é poder. Foucault é um Nietzscheano. Tudo foi construído para você manter e dominar o outro. Então foi intencional. Claro! Mesmo essa espécie de É positividade. humano. Essa ideia permanece. A Claro! sociedade vai se movimentando, crescendo, Mas você percebe que não é expandindo, tão claro, né? Porque deixa de mas ser... nunca é claro. Não é claro. A princípio ela nunca Não, é não clara. é óbvio, Antes era mas ela claro. está sempre. Não, ela se tornou clara depois, no Eu acho que decorrer. tem que passar, eu Não acho que era. essa discussão é difícil fazer ela assim. Tem que passar pelo sujeito moderno, pelo projeto, pela liberdade do projeto do sujeito moderno que começa a resolver o que ele vai fazer da vida dele, né? Isso tem uma passagem aí que ele não, que não cabe falar dela aqui hoje na discussão, mas entre esse mundo e o mundo e essa A subjetividade clássica do Descartes, tá, claro. Tá o sujeito moderno e a modernidade, né? Quer dizer, Por isso que eu falei da ele questão vai da fazer burguesia. a liberdade da modernidade, né? Ela se invoca nessa positividade, porque Não, tem são que duas passar coisas. por isso, Então, mas porque senão não teria cuidado, como. gente. Vocês não confundam as palavras e os séculos. Pelo amor de Deus. A impressão que eu tenho é que foi criada uma estrutura para fugir de uma estrutura anterior de poder e a gente acabou em uma pior ainda, entendeu? Mas a princípio era para contrapor e não para criar uma estrutura nova de poder. E acabou essa é a impressão que eu fico com isso. Então você tem a Idade Média. Sim e não. E são tensões. Você cria outras É uma coisas, tensão que mas, foi criada. mas já com objetivos de efetivos. normatização e vigilância muito claras. Então você tem na Idade Média a questão do soberano, a questão do rei, etc. A gente está falando antes da modernidade. Nós estamos falando aqui, tá bom? Mais ou menos século XIII até século XV, perdão, mais ou menos. No século XVII, tá? Você tem a modernidade. Então, quem fez comigo os cursos de Spinoza, Descartes, Hobbes, você tem o nascimento do eu, do penso, da razão, autonomia. Aí que o humano, é por isso que a Cíntia falou disso, você tem uma perspectiva na qual o humano, ele não começa mais a depender, digamos assim, de Deus, da fé, dessas instituições da Idade Média, e ele começa a ganhar a sua subjetividade. Muito bem. É a modernidade, junto com isso na filosofia, aquilo que eu tentei falar rapidamente para a Márcia, a gente sabe que se as cidades vão crescer, a burguesia, toda coisa que depois vai dar na Revolução Industrial, todo o aparato, digamos assim, no qual você não trabalha mais com pequenos feudos, com pequenas localizações, mas as instituições, a primeira grande institucionalização, ela surge exatamente nos séculos 18 e 19. Por que institucionalização? Porque é aqui que a ciência vai ganhar força, e aí todas as instituições, como as prisões, os quartéis, as escolas e etc. Tá? Aqui surge a sociedade disciplinar.
nessa passagem. E aqui a gente tinha exatamente a sociedade do espetáculo. O que vai acontecer? No século XX, principalmente no século XXI, que a gente vai cair na sociedade do desempenho de Han, que é excesso de positividade, que não tem nada a ver com positivismo. Positivismo é uma escola filosófica do século XIX, desenvolvida por Augusto Comte. Não tem nada a ver com positivismo. Nós estamos falando de um excesso, o leitmotiv do Barack Obama. Yes, we can. A gente pode tudo, o tempo inteiro. Esse é o leitmotiv. É o cara agora que ganhou a presidência dos Estados Unidos, tá certo? É isso. Então a gente vive. Então, por favor, século XV, aí nós temos a modernidade, a expansão, o que vai dar na Revolução Industrial, o que vai dar em todas as fases do desenvolvimento do capitalismo. Foucault mostra que no século XVIII e XIX, com essa expansão, eu não posso mais tratar as coisas de maneira individualizada, mas institucionalizada. Surge então o âmbito disciplinar e agora vai surgir o âmbito do desempenho e da positividade. Fala, Má. A palavra positividade me incomoda um pouco, porque assim, eu não sei se tem um juízo de valor nosso de que positividade é uma coisa boa, mas aqui eu acho que ele usa a positividade em oposição à negatividade. Menos pelo valor que ela aquilo que a gente viu no início da aula, como o vírus e a bactéria é um negativo ao corpo, e aí a gente entra com alguma coisa, agora eu não tenho esse outro me invadindo, sou eu mesma, a minha própria positividade que vai me levar à exaustão. É a contraposição ao outro, ao vírus, à bactéria, à barreira, o estrangeiro, o imigrante, o diferente, e agora sou eu. Tenho que ser a melhor beach tenista, eu tenho que ser a melhor professora, eu tenho que ser a melhor amante, eu tenho que ser a melhor filha, eu não posso falar não, eu não posso falar não, eu não posso falar não. E a gente vive num mundo de exaustão, porque é isso. Porque o não faz parte. Então é nesse sentido a positividade. E é verdade, a gente dá um valor para a positividade de valor na própria palavra que às vezes que a gente tem que repensar. Eu acho que é isso que você está falando. Não é bom isso. Acho que no capítulo 6 ele fala mais sobre isso. Exatamente. Para mim a palavra Tem que quebrar o modelo mental, né? Que a gente tem. Para terminar a conversa de hoje, eu queria que vocês pegassem o texto que a gente fez o Xerox, por gentileza. A gente imprimiu. Não, mas eu fui fazer Xerox. Ela fez. Eu fui na papelaria, porque eu presto nota. Eu não imprimi, eu fui no Xerox, juro. Tá bom, a gente já imprimiu. Não foi steak, não, né? Aquela prova que a gente já ficava... Mimeógrafo não também. Foi fácil. Mimeógrafo é fácil. Foi fácil. Melhor 50 para fazer mimeógrafo. Lu, pelo menos não veio molhado. Quer que eu leia, Lu? Você está com pressa? Mas Não quero perder o final. Mas a filosofia ela precisa de pausa. Não precisa ser hoje a pausa, né? Gente, só uma coisa, mais 10 minutinhos, vamos lá. Nas sociedades disciplinares do Foucault, da prisão, do quartel e etc., presta atenção aqui. As instituições, elas vão assumir, a gente já sabe, papéis de vigilância. Elas vão examinar os sujeitos, de tal maneira que o poder vai colocar condutas. A disciplina quer tornar as forças humanas mais efetivas. O que é adestrar algo? Adestrar é dispor as forças de um corpo para um determinado destino. Ao responder à vigilância, à punição e ao exame, eu quero alcançar um modelo de homem e de mulher racional, confiável, adulto, sadio, branco, se possível heterossexual, europeu, normal. É disso que se trata. O projeto moderno ocidental. Tudo que não é isso
a gente tenta pôr embaixo do tapete. Ora, o tipo de poder dessa sociedade disciplinar tende a fazer o quê? Prender, controlar e punir. E para fazer, então, o entendimento, para facilitar o entendimento acerca dessa sociedade, Foucault agora, eu queria terminar a aula com isso, ele vai trazer uma situação ideal, para mostrar como se dá esse controle. E ele vai colocar, eu trouxe aqui para vocês o texto, os momentos de surtos contagiosos no centro da sua análise. Ele vai comparar o surto da lepra e da peste. Olha que interessante. Vocês podem sair 9 e 10 ao invés de 9? Podemos. Olha eu meti. A lepra implica exclusão. A peste, ao contrário, ela vai, digamos assim, incitar controle e observação. Olha como os meios de vigiar e punir. Ariel, a citação do Foucault. O leproso O leproso é visto dentro de uma prática de rejeição, do exílio cerca. Deixa-se que se perca lá dentro, como numa massa que não tem muita importância diferenciada. Os pestilentos são considerados um policiamento tático meticuloso, onde as diferenciações individuais são os efeitos limitantes de um poder que se multiplica, se articula e se subdivide. O grande fechamento por um lado, o bom treinamento por outro. A lepra e sua divisão, a peste e seus recortes. Uma é marcada, a outra analisada e repartida. O exílio do leproso e a prisão da peste não trazem consigo o mesmo sonho político. Um é de uma comunidade pura, o outro de uma sociedade disciplinar. Duas maneiras de exercer o poder sobre os homens, de controlar suas relações, de desmanchar suas perigosas misturas. A cidade pestilenta, atravessada inteira pela hierarquia, pela vigilância, pelo olhar, pela documentação, a cidade mobilizada no funcionamento de um poder extensivo que age de maneira diversa sobre todos os corpos individuais. É a utopia da cidade perfeitamente governada. Qual é a diferença da lepra e da peste? Você exclui. Eu tenho duas formas claras de controle social, que operam segundo lógicas diferentes de poder. A lepra é tratada por meio da exclusão. Os leprosos são expulsos da sociedade e isolados nos tais leprosários. O objetivo... E com sino ainda. Com sino ainda. O objetivo desse tipo de controle era o quê? Eu vou manter a comunidade pura, removido os impuros. Essa estratégia de poder se baseia numa separação radical entre os que podem e os que não podem pertencer à sociedade. É o modelo que Foucault associa à forma mais arcaica de exclusão. E no caso da peste? Eu não excluo. Eu ponho o quê? Eles em ambientes fechados. Eu controlo eles fora da cidade. O poder não é mais excludente, mas eu organizo um determinado espaço e eu organizo a vida das pessoas. Cada cidadão era vigiado, registrado e disciplinado dentro de um esquema altamente regulado. Ora, esse modelo é emblemático do que ele chama de sociedade disciplinar, onde o poder é mais sutil, pervasivo e estruturado. Portanto, A Covid deu um pouco isso na China. Deu um pouco desse tom. No caso da lepra, marginalização. No caso da peste, disciplina, e controle. É interessante a gente pensar na simbologia, eu acho, da lepra. Porque a lepra, historicamente, ela nos remete a algo como uma impureza moral. Desde a antiguidade, e sobretudo no medievo, a lepra sempre esteve associada à ideia de pecado. Por quê? Se a gente olhar a Bíblia e as tradições judaico-cristãs, por exemplo, no Levítico, por exemplo, o leproso, ele é considerado impuro e ele tem que ser afastado do convívio social. A lepra, portanto,
simbolizava marginalização, pecado encarnado, uma espécie de mancha, porque você AIDS, tinha... um tipo de AIDS. É isso. E, portanto, eles tinham que viver nos leprosários. A peste não. A peste, sei lá, se a gente pensar historicamente nos surtos como a peste negra, não estava tanto ligado à impureza pessoal, mas mais uma ideia de punição coletiva, de uma desordem social. A peste, a gente lê por aí, atingia pecadores. Ela trazia o caos, era vista como algo divino que ia perturbar uma determinada coletividade. Era um bode expiatório. Portanto, a gente pode dizer, tá certo, que o Foucault demonstra muito bem a lepra. Ela tem uma questão de estigmatização, enquanto que a peste, quarentenas, perseguições, etc., buscava restituir em rituais coletivos. E na semana que vem, então, a gente vai terminar falando disso aqui, que é um instrumento nuclear da sociedade disciplinar, que é o panóptico, que é um instrumento de vigia mesmo. E aí a gente vai sair e entrar efetivamente na sociedade da positividade. Panóptico foi o panóptico. Eu ouvi semana passada. É um filósofo chamado Jeremy Bentham, que no século XVIII criou. Eu trouxe aqui a primeira planta do panóptico que eu vou falar para vocês. Mas explica. O panóptico é, na verdade, esse sistema que você consegue ter muito pouco dinheiro, muito pouco recurso. Você tem um lugar privilegiado no qual o vigia consegue ter 360 graus de vigilância. Não é à toa, depois as utopias de vigilância e tudo o que a gente pode decorrer desse sistema de vigília absoluto dos corpos, sobre os corpos e as almas. É uma prisão. Viajando um pouquinho, eu fiquei pensando que a Covid terminou nos trazendo muito